Ai, gente, sejam todos muito bem-vindos para essa live de quarta. É uma live que a gente vai fazer uma experiência aqui que a gente nunca fez. Oi, Débora, tudo bem, querida? Cheguei. Seja bem-vinda. Vamos ver, vamos debater isso na internet, né? Oi? Tudo bem? Tá escutando bem? Tá- O teu, o teu som para mim tá picadinho, mas eu acho que é a minha internet ruim. Mas tudo bem, a gente fala devagarzinho e espera a resposta do outro, porque às vezes tem mesmo como que fala? Delay, né? Tá bom? Eu só quero gravar aqui para a gente Tá começar. dando um pouquinho Então, eu de queria ir falando para microfonia. vocês, tá dando microfonia? Eu? Eu estou te escutando, só tem um delay assim, então eu escuto com um pouquinho de atraso, mas tudo bem, a gente espera. Eu só quero tirar aqui o pessoal entrando para ver se atrapalha menos, né? Tentar conectar alguma coisa. Mas é que é legal também que a gente vai vendo a opinião do pessoal, vai conversando, né? Não sei se dá para deixar só aí ou se eu tenho que deixar aqui também. Gente, só para dar uma introdução nessa live, é o seguinte: a gente começou na semana retrasada, a gente teve uma live especial sobre o conto João e Maria, e foi uma live onde a gente falou dos elementos simbólicos do conto João e Maria, né? Aqueles símbolos ocultos que tem na história. E por que é legal isso? Porque a gente, primeiro queria que vocês contassem aí nos comentários quem foi que assistiu, quem já assistiu a live onde a Débora já, né, Débora? Quem que já assistiu a live e já entendeu quais são os personagens, quais são os elementos simbólicos da, da da nossa live, tá bom? Agora, hoje, o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai fazer uma live onde a gente vai falar da interpretação simbólica aplicada. Que adianta a gente saber de símbolos? Para que a gente faz isso? Por que a gente investiga os símbolos? Né? Por que a gente investiga essas mensagens ocultas? Né? Porque os mitos eles são uma forma da gente entender o mundo e da gente entender a gente. E é uma mensagem que é cifrada, né? Então, para a gente entender essa mensagem cifrada, além da gente trazer alguns elementos aqui de interpretação, né, como eu trouxe na live passada, a gente tem também como descobrir as nossas próprias interpretações, né? Porque quando a gente fala de interpretação, tem uma interpretação que vem do inconsciente coletivo, que vem dos estudiosos, que pesquisaram várias culturas diferentes, povos diferentes, e encontrou um significado para algumas coisas, né? Agora, quando a gente traz isso para a vida da gente, esses símbolos eles ganham um outro significado, ganham um significado que tem a ver com a nossa própria vida. E hoje a gente vai fazer uma aula falando disso, né, Débora? Então, como que esses símbolos todos que a gente viu no conto João e Maria, como que bateu na Débora? A Débora vai ser um exemplo aqui. Depois eu vou mostrar o meu também, tá bom? Então, eu combinei com a Débora o seguinte, que seria legal ela trazer já as imagens pra gente... E isso é um teste, tá, gente? A gente nunca fez a live nesse formato. Vamos ver como que vai funcionar, mas eu acho que vai dar bom. Né? E daí, Débora, você fez a lição de casa? Me conta. Fiz. Então, gente, quem quiser... Separei as minhas imagens. Ótimo. Primeiro, eu queria falar o seguinte: quem quiser fazer essa experiência em casa, vai anotando e tenta fazer. Depois me manda um direct, pode me chamar para conversar, para ver se deu certo com vocês, se foi legal, se teve alguma dúvida, tá bom? Então vamos lá. Débora, a primeira coisa que eu pedi para você fazer foi escolher um desafio pessoal, né? Isso. Qual o desafio que você escolheu? Eu escolhi deixar morrer a autoimagem negativa. Eu entendi. Morrer, autoimagem negativa. O que você falou antes? Deixar morrer. Ah, tá. Deixar morrer a autoimagem negativa.
Então, você está falando de autoconfiança, de autoestima, certo? Isso. E daí eu pedi para você, então, buscar uma imagem que simbolizasse isso, né? Então, mostra para mim, qual que foi a imagem? Já é uma montagem. Tá? Eu pensei na Phoenix, mas eu não ia achar uma Phoenix na revista. Certo? Então, peguei um pássaro e uma fogueira. Tá. E me conta como que foi o processo de você encontrar essa imagem. O... Quando eu tive o desafio, eu pensei na Phoenix, né? Que é necessário morrer para algumas coisas para abrir espaço para outras. Certo? Sempre, né? E eu não tenho como pesquisar uma imagem e imprimir, senão teria pego, né, alguma coisa. Então, eu fui com a ideia do fogo, né, da fogueira e do pássaro. E já fiz uma montagenzinha. Certo. E para você, a imagem da Fênix, ela representa a autoconfiança que você colocou como objetivo pessoal. Na verdade, nascer isso, né? Abrir espaço para isso. Tá. Então, a gente já vai começar desse Eu ponto. falando, tá ficando claro? Não, ficou claro que você tinha um objetivo principal. O teu desafio era pensar em como aumentar a autoestima, cuidar da sua imagem pessoal, certo? E eu entendo, daí você me corrige se eu entendi errado, mas eu entendo que você está falando da autoestima no sentido mais completo do ser humano, não só fisicamente, né? Mas tentando. Não, não. É isso, né? Um ser humano conectado consigo mesmo. E daí, quando a gente fala da Fênix, a Fênix, ela realmente ela tem uma simbologia que todo mundo conhece, né? Que é quem renasce das cinzas, né? Então, você deixa morrer para renascer de uma nova forma. Então, essa imagem, ela, assim, é super condizente com o desafio que você colocou para você, né? Então, agora, qual que é o próximo passo dessa aula? Você tem o seu desafio principal e eu também vou mostrar para vocês qual que foi que eu escolhi, tá? Eu também fiz uma montagem, ó. Eu escolhi uma porta e dentro dessa porta eu coloquei uma vela, tá? O meu desafio pessoal, que eu coloquei aqui, ele é o desafio do meu novo curso. Como foi que eu enfrentei essa jornada para construir meu novo curso, né? Então, por que eu coloquei essa porta com essa vela? Porque o meu desafio pessoal é que esse curso ele seja um portal de conhecimento. A vela, para mim, simboliza esse conhecimento, iluminar, né? Iluminar a gente, iluminar o espírito, né? Então, que seja uma porta aberta para esse conhecimento, para essa nova experiência, que seja uma experiência que ilumine a vida das pessoas, certo? Então, o meu desafio pessoal é esse, o teu desafio foi da autoestima. Perfeito. Então, gente, eu quero que vocês percebam uma coisa, não interessa qual que é o desafio, né? O desafio de João e Maria era matar a fome, né? O desafio deles era a sobrevivência. O nosso desafio já foi escolhido. E agora vocês vão começar a perceber as conexões entre a história e a gente. Como a gente usa esses elementos para conseguir ajudar a gente a alcançar esse objetivo, né? Bom, depois eu falo mais uma coisa. Vamos então agora para o próximo passo. Daí eu passei para você um esquema, não passei? E eu dividi essa aula em 4 estágios. O primeiro estágio é o estado, pode falar, o estado de partida, né? Eu cortei o som porque eu tô tendo eco, Tá. né? Então, a primeira parte é o estado de partida. A segunda parte é o estado de iniciação. O terceiro é o estado de aprendizagem. E o quarto é o estado de transformação, tá? Então, a gente vai trabalhar
em 4 fases diferentes para ver como que a gente consegue se fortalecer, né? Como que a gente consegue fortalecer as nossas potencialidades para conseguir alcançar esse objetivo. Esse que é o objetivo do exercício. A gente trazer essas potencialidades para a consciência da gente, assim, colocar um holofote nessas potencialidades, colocar um holofote nas dificuldades também, para a gente pensar como que a gente vai trabalhar com elas, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa em qualquer jornada é saber de onde que a gente sai, para saber para onde a gente vai, né? Então, o estado de partida, ele é tudo que origina, né? Esse objetivo, né? Então, eu coloquei, e eu também quero falar vou repetir isso depois, mas eu já quero falar agora o seguinte. Quando a gente começa a falar de simbolismo, dentro de um conto existem inúmeros simbolismos, né? Então, a gente aqui, é uma simplificação, é uma pitada, gente. Não é que fazer um gráfico, uma representação gráfica vai resolver o problema de ninguém, né? Então, é o começo de um trabalho, tá bom? Então, no estado de partida, eu pedi para ela separar. Vamos lá, eu pedi para você separar a casa dos pais, né? Do conto João e Maria. Separar o lenhador, separar as pedras preciosas e a trilha de pedras, não foi isso? Então, vamos só dar uma relembrada, gente. No conto, quem não assistiu, né? Tem que assistir. Para conseguir acompanhar essa live, é importante assistir a outra, porque senão pode ficar muito confuso, né? Mas a gente falou sobre a casa dos pais. Casa dos pais é o quê? A familiaridade, né? É tudo que é assim, quando a gente... da onde que se origina as coisas. Então, conta para mim, o que você separou para simbolizar a casa dos pais em relação ao seu objetivo? Eu fui montando, mas eu não voltei para o conto João e Maria. Eu fui compondo o meu caminho. Tá bom. Né? Então, fala pra mim. Então, eu peguei uma casa realmente, tá? Uma coisa bem simples. E teve um significado para mim daquela coisa da zona de conforto, do aconchego, Isso aí. né? E ao mesmo tempo, eu peguei, não sei se é dessa sequência ou se eu confundi, eu peguei o pão, que era aquela fome de seguir, de continuar, de fazer o caminho, né? Entendi que aqui eu tô na saída, né? Tá. Então vamos lá, gente. A casa dos pais, no conto João e Maria, se trata de familiaridade, né? Se trata exatamente como a Débora falou, da zona de conforto, né? Então, o que ela fez? Ela pegou uma casa para representar esse elemento. Daí eu quero que você escreva atrás, coloca com caneta, ou então uma etiquetinha, só coloca atrás, familiaridade. Tá? Vou... Daí, enquanto isso, eu vou falar, porque daí, gente, o que acontece? Como eu falei, são muitos elementos e cada elemento deles é uma coisa para você trabalhar. E às vezes a gente trabalha por muito tempo um elemento, né? Mas aqui o que a gente vai criar é um mapa dessa jornada, tá? É um mapa de como é um mapa geral de como o estado que a gente está, o que a gente vai ter que atravessar e como que a gente se sente e tudo mais. E depois, num trabalho a longo prazo, vai dividir isso e vai estudando cada ponto. Então, é importante você saber para que separou esse símbolo, né? Então, no meu caso, eu separei essa imagem aqui, ó, a casa dos pais, tá? Dá para ver? É uma estátua, né? Por que eu separei ela? Porque o meu desafio pessoal se trata do trabalho, de um trabalho que eu estou desenvolvendo, se trata de um curso que eu estou fazendo. A familiaridade, no meu caso profissional, qual que é? É eu viver no mundo da arte, né? Aqui eu tô na minha zona de conforto. Fazer colagem, vou lá e faço
Eu faço uma aquarela, invento um envelope bonitinho. Eu posso viver desse jeito, só na minha zona de conforto. Mas a minha, daí a gente vai falar isso mais para frente. Mas para eu conseguir esse objetivo do curso novo, eu tive que deixar essa familiaridade para trás. Eu tive que arriscar novas coisas, né? E sair da minha zona de conforto, que seria só da arte. Porque seria muito mais fácil para mim, por exemplo, ganhar dinheiro ensinando as pessoas a fazerem colagem bonitinha. Vamos combinar. Vai ter mais gente que vai se identificar, as pessoas vão ter resultado mais rápido, né? Mas não é isso que acontece. Acontece que eu tenho um desafio pessoal. E esse desafio, para mim, então, essa parte da arte, ela vem daqui também. A familiaridade nem sempre é uma coisa que, quando a gente fala de zona de conforto, tem um aspecto negativo, mas nem sempre ela fica lá para trás. Às vezes você carrega ela junto, porque você agrega a coisas novas, né? Pode falar. E olha que interessante, eu saí de casa muito cedo procurando essa, essa liberdade, né? Esse novo espaço que eu queria. Isso não parece que é um desejo, é um desafio de agora, mas ele já faz parte da minha história. Olha como os símbolos eles aparecem mostrando coisas que, né, para mim era só um desenho de uma casinha aqui, né? Mas eu já tô levando isso, a minha casa nas costas há muito tempo, né, para achar esse meu espaço. Mas que legal que você falou isso, porque isso também é uma outra coisa que eu acho legal as pessoas entenderem o seguinte. Quando a gente trabalha com símbolos, né? Quando você trabalha com histórias, com mitologia, quando você usa o recurso de imagens mentais, né? Para escolher, porque quando você começa a escolher imagens, você tem uma ideia na tua cabeça. Você falou casa, você tem essa ideia na cabeça. Quando você começa a folhear, o teu inconsciente está lá trabalhando. Ele está assimilando tudo que você está vendo. E é o teu inconsciente que aponta para aquela imagem e fala, é isso aqui que eu quero, né? Então, quando a gente... Isso que ela está falando é uma coisa assim, é mensagem do inconsciente, onde você vai se encontrando, você vai encontrando respostas, né, para as suas perguntas. Agora, você escreveu atrás familiaridade? Opa. Oi, travou. Você escreveu atrás da mensagem familiaridade? Sim, sim. Então você deixa ela de lado agora, tá? Porque numa próxima etapa você vai fazer que nem eu. Eu peguei o meu desafio pessoal e pensei o que é familiar no meu desafio pessoal. E você vai ver o que é familiar no seu desafio pessoal. O desafio pessoal de autoconfiança. Aonde que é a tua zona de conforto no que diz respeito à tua autoconfiança? Aonde que você se esconde, entendeu? Quando você pensa em autoconfiança. Daí isso você vai assimilando para uma próxima etapa, tá bom? Agora a outra era o lenhador. O lenhador, na história do João e Maria, quem é? Aquele que fere, né? É o que machuca. E eu coloquei aqui... Não, fala para mim, qual que você colocou? Não está escutando? Eu não peguei o lenhador, desculpa, eu tirei o som. Não, não tem problema não. Isso pode acontecer. É por isso que eu achei que era legal a gente fazer uma live assim, ao vivo, sem ensaio, onde você vai mostrando o processo que você passou, porque muita gente pode passar pelo mesmo processo, né? E falar assim, eu não sei que lenhador, eu não sei o que eu faço isso, né? O que eu faço com isso. Então, o lenhador, no conto de João e Maria, quando ele é apresentado, ele é o homem que fere, é o que tem o poder, é o que pode oprimir, né? Então, se você não achou, só deixa um papelzinho em branco escrito, o que fere, o que oprime, porque em algum momento você vai completar isso, tá? Em algum momento você vai encontrar essa imagem, tá bom? Eu aqui coloquei a insegurança,
aqui, ó. Peguei uma mulher, cabisbaixa, ela tá com uma luva na mão, né, que me fez lembrar daquela, sabe, jogar toalha, né? Parece que ela tá largando a toalha, ela tá numa postura introspectiva, com a cabeça para baixo e tal. Ela, para mim, representa a minha insegurança, né? Porque quando eu vou criar um novo projeto, quando eu fui criar esse novo projeto, eu me enchi de insegurança. Eu estava saindo da minha zona de conforto, né? Não é que eu me enchi, eu me encho, né? Quer dizer, eu vou aprendendo a lidar com ela, mas ela existe. Então, no meu caso aqui, né, a imagem do lenhador está representado nessa figura, que é a da insegurança. Então, se você ainda não encontrou esse significado, só deixa um papelzinho lá, tá? Porque nesse local você depois vai encontrar o que pode estar te travando, né? Porque quando você fala em autoconfiança, o que te fere? O que te machuca? Por que te machuca, né? Como que consegue te atingir? Né? E daí você vai identificar isso, vai achar uma imagem simbólica e vai colocar nesse local, nesse espaço, tá bom? Agora o próximo são as pedras preciosas. Gente, as pedras preciosas, elas no conto de João e Maria, ela fala sobre maternidade. E quando a gente fala sobre maternidade, a gente está falando não da mãe como figura física, mas a gente está falando do que nutre, do que concebe, tá bom? Então, no teu caso, você separou o quê? Não peguei também. Coloca lá o que nutre, o que concebe e deixa nesse espacinho, tá bom? Deixa separado. E eu vou mostrar para vocês o que me nutriu a criar o novo produto. Então, o meu desafio pessoal é o novo produto. O que me nutriu, eu peguei essa imagem aqui, né, que é uma lupa no cérebro, né, da pessoa, simbolizando o meu desejo pelo autoconhecimento, a minha ânsia pelo autoconhecimento, né? Então, o que nutriu essa ideia, né, de começar um curso novo, para mim foi isso, tá? E daí você vai descobrir o que está acontecendo que você, assim, se o teu desafio pessoal é a autoconfiança, é você se sentir mais autoconfiante, você tem mais autoestima, porque assim, todo mundo, durante a vida, tem que trabalhar autoestima e autoconfiança, né? Não existe uma pessoa no universo que não tenha que trabalhar autoestima e autoconfiança. Mas assim, por que em alguns momentos pega mais, né? Eu perdi algumas coisas porque ficou picotado. E pela sequência, eu vejo que eu não tenho todas aquelas imagens da lista. Se você falando me vê uma imagem na cabeça, vale falar? Fala e depois procurar? Olha, eu tô adorando isso da gente fazer ao vivo. Olha só, ela falou assim, conforme a gente está conversando, se vier uma imagem na minha cabeça, eu falo, mas na hora você anota. Na hora. Por quê? Porque isso que ela está falando, esse insight de imagem, isso é uma coisa, gente, que todo mundo desenvolve imagem mental na vida. Todo mundo, não tem como. Se eu falar qualquer coisa para vocês aqui agora, vocês vão criar uma imagem mental. Se eu falar, sei lá, viagem, alguém pensou em alguma coisa. Alguém pensou em avião, alguém pensou numa memória, alguém pensou numa mochila. Cada pessoa pensou numa coisa. Mas você cria imagens mentais. As próprias palavras são imagens, né? Então, às vezes, a gente pensa até na imagem da palavra escrita também, né? E isso não tem problema, não existe certo ou errado. Agora, quando a gente recebe uma imagem mental, a primeira, a gente tem que confiar nela. Você tem que confiar muito nessa primeira imagem. Por quê? De repente veio uma imagem. Porque é mensagem do inconsciente, sabe? Esse insight. Porque é troco de nada passou uma imagem nela, né? Não é troco de nada, é porque estava lá atrás e veio em forma de mensagem, tá? O que foi que você... qual foi a imagem mental? Então, só rapidinho para a gente ir em frente. Nessa imagem do que nutre, né? Me vieram cores que eu procuraria uma palheta de um pintor, assim.
cores me nutrem, me acolhe. Eu preciso disso. Ótimo, é isso aí. Escreve isso, porque depois você vai procurar a imagem que se relaciona a essa imagem mental que você criou, tá bom? Daí o próximo qual que é? Ah, eu já falei da Casa dos Pais, do Lenhador, Pedras Preciosas, Trilha das Pedras. Na história de João e Maria, a Trilha das Pedras, ela é como um cordão umbilical, né? Porque o João e Maria, eles saem da casa dos pais, vão até a floresta e eles deixam aquele rastro para eles poderem puxar a corda e voltar, né? Então, é assim, o que é, nesse contexto, o que isso representa na vida da gente? Isso representa, aqui representa para mim mais zona de conforto até do que a familiaridade. Porque isso é aquela coisa que você não te agarra, cara, mas você não solta, entendeu? Você não consegue soltar. Então, assim, o que, por exemplo, no meu caso, né? No meu caso, meu desafio pessoal, a criação do novo curso. O que é que eu estava tão agarrada que eu não conseguia sair dali? Né? O que é que eu estava tão agarrada que eu não conseguia desenvolver? Né? Por que eu estava tão agarrada com a minha com a minha familiaridade, né? E daí aqui eu trouxe a imagem eu pensei em alguma coisa fechada, né? Eu tinha pensado no escudo, que isso tem um pouco a ver com segurança. A gente às vezes tem medo, né? Quem que não tem medo de se lançar um espaço novo ao desconhecido? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Então, o que acontece? A gente, por segurança, a gente acaba se protegendo, e às vezes quebrando toda essa proteção, né? E então, para mim, lembrou alguma coisa fechada. Então, eu peguei aqui, né, uma cúpula que tem aqui dentro uma borboleta, né? Tem um docinho aqui. E é isso, representando alguma coisa que está trancada, né? Alguma coisa que está selada. Eu tinha até separado uma outra imagem, mas eu perdi aqui na mesa, que era um pote mesmo, né? Um pote hermético, e eu tinha colocado uma fadinha lá dentro, né? Mas então, no meu caso foi esse. Você chegou a separar alguma? Não separei, mas com a tua fala, eu fui para esse lugar, um lugar protegido e escuro. Eu procuraria uma caverna. Local escuro. Olha que interessante, gente. Quando ela foi falar do que nutre, ela falou de cor. E quando ela foi falar do que trava ela, a primeira coisa que ela falou é que ela foi para um local escuro. Olha como as coisas vão clareando. Isso é a lupa da consciência. É isso, vai trazendo para a consciência. Você vai entendendo o que está passando dentro de você. E às vezes são coisas que a gente já sabe, mas às vezes não. Às vezes são coisas que a gente não se dá conta da conexão entre essas coisas, né? E faz sentido isso para você, Débora? Então tá, então agora, gente, a gente vai para a próxima etapa. A gente saiu aqui do estado de partida, né? E a gente está indo agora para o estado de iniciação. O estado de iniciação é aquele onde você... quando João e Maria, eles estão na floresta, antes de chegar na casa da bruxa, né? É quando eles estão enfrentando, assim, eles definitivamente vão começar a jornada deles, né? É quando o lenhador acende a fogueira, é quando as migalhas são devoradas pelos pássaros e eles perdem a volta para casa, né? Então, mais uma vez, para quem não assistiu a live, eu recomendo que assista, tá? Lá nos meus stories tem o link para a live, porque essa live aqui pode ficar um pouco sem sentido se você não entendeu nenhum significado do conto, né? Mas a partir do momento que você entendeu, partindo desse princípio, eu separei aqui para o estado de iniciação. O lenhador acende a fogueira, né? Que no caso do conto João e Maria, o lenhador acender a fogueira, ele representa uma iniciação mesmo, é um mentor, é aquele que te leva né, que te leva a tomar a iniciativa de começar. Então, João e Maria, era como se eles acendessem a luz do conhecimento para eles, né? Olha, agora você está na floresta, né, no inconsciente, e agora eu acendo a fogueira para você fazer a sua jornada, né? E daí, quando você tem um desafio pessoal, né? Então, o que é esse mentor?
Esse mentor não precisa ser uma pessoa. É quase como um estupim, é parecido com um estupim, né? Você conseguiu separar alguma coisa ou não? Liga o som, querida. Liga o som. Mistrada. Tá sem som, tá sem som. Perdão, eu fiquei com a imagem do caminho, né? Eu repito essa imagem para mim. É muito importante ver a estrada, mesmo sem saber onde ela vai. Tá. Mas agora vamos voltar para a simbologia? Vamos pensar na simbologia. Vamos, Quando você fala vamos. do lenhador acender a fogueira, quer dizer, inserir as crianças nessa jornada, né? Dar essa... no seu desafio pessoal, a gente falou, né, do que nutre, para você começar a fazer, a trabalhar a sua autoconfiança e tal. Nessa jornada, assim, o que é que está alimentando esse desejo? O que está alimentando? O que está tá empurrando você para essa busca? Entendeu? Não isso. me veio imagem agora. Não tem problema. Então, escreve num papelzinho isso, né? O que está te levando para essa busca, o que está te empurrando para isso, essa força que está te levando para esse caminho, que em algum momento ela vem, gente. Não tem que ter pressa. Isso não é um trabalho para fazer em uma hora, não é para fazer em um dia, tá? O que a gente faz aqui é assim, isso, é um esquema, é entender o geral e trabalhar nisso com calma, tá bom? Fala. Vai parecer que foi combinado, mas não foi. O que está me movendo é esse curso que eu queria fazer para desbloquear uma série de coisas, porque eu sei que essa coisa que precisa nascer é que já está em mim, mas está toda cheia de bloqueios. Entendi. Mas eu não tenho uma imagem para isso, mas eu sei, né? O sentimento é botar essa arte para eu poder falar. Ótimo. Não sei se está certo agora. Não, é isso mesmo. Tá? Então, o que você não separou a imagem e ficou claro para você, como ficou agora, então você anota, porque depois você vai atrás dessa imagem, tá bom? E daí aqui, o que eu separei? No meu desafio pessoal, o meu desafio pessoal, que é o curso, eu vou ficar repetindo as coisas, porque tem gente que entra no meio e daí não entende a fala, né? Então, o meu desafio pessoal é a construção de um novo curso, certo? Então, assim, o que é o meu mentor desse... Quer dizer, qual é a força que me leva para essa ação, né? E eu coloquei um olho aqui. Por que eu coloquei um olho? Porque isso aqui, para mim, representa a minha visão do mundo, né? A minha visão. Então, qual que é o meu propósito quando eu crio um curso desse? Né? O meu propósito, assim, como que eu posso ser uma agente transformadora do mundo com o conhecimento que eu tenho? Como que eu posso me realizar com o conhecimento que eu tenho? Então, a visão que eu tenho do mundo, ele cria a estrutura das coisas que eu faço, né? Porque se você faz de forma coerente, é isso. Se você é coerente consigo, né? A tua visão do mundo te leva a criar coisas que sejam coerentes, né? com isso. Então, eu separei essa imagem como meu mentor, né? Desse desafio pessoal, tá bom? A próxima é o pão. Então, a gente viu que o conto Primeiro, ficou claro para você, então? Ficou sim. Então, o próximo é o pão. O pão é o que alimenta a alma, né? O pão é o alimento do conhecimento, é o alimento, né? Então, no teu caso, tendo o desafio, a busca pela autoestima, pelo autocuidado, o pão é o que alimenta isso, né? Como que você vai alimentar a tua autoconfiança? Como que você vai alimentar a tua motivação para seguir nessa jornada, né? Você conseguiu separar alguma coisa ou não? Não. Então, eu vou mostrar. Mostra o teu.
Eu peguei um pedacinho de uma folhinha de dicionário aqui, de um dicionário que eu tenho aqui todo rasgado. Por quê? Para mim, essa folhinha do dicionário, ela representa o conhecimento, assim, o que alimenta a criação do meu curso é o estudo, né? É o estudo que eu fiz durante a vida, né? O conhecimento que eu fui adquirindo. Então, para mim, esse estudo, ele é um alimento para, dentre outros, né? Que também é outra coisa que eu quero falar para vocês. Que pode ser que vocês não consigam. Vai ficar gravado assim, Ju. Vai ficar gravado assim, tá bom? Então, pode ser que vocês não consigam separar uma coisa, porque para mim o que alimenta é muita coisa para esse curso, na verdade. Mas eu peguei um exemplo aqui para mostrar, tá bom? Então, coloca para você, se você não achou a imagem, coloca aí o que você vai, qual é a imagem mental, trabalha essa imagem mental e trabalha essa ideia do que alimenta a tua autoconfiança e a tua autoestima. Né? E não só a sua autoconfiança e a sua autoestima, mas como também o que alimenta a sua força para seguir esse caminho. Porque o teu projeto não se trata de autoestima, se trata de buscar autoestima. São dois estágios diferentes, né? Tá bom? Entendido. O próximo qual que é? São as migalhas. O próximo são as migalhas. O que são as migalhas no conto de João e Maria, né? Quando eles desperdiçam o pão que alimenta, né? Eles jogam pelo caminho o alimento da alma, né? Então, eles desperdiçam o conhecimento. Então, no teu caso, para autoestima, para autoconfiança, quais são as suas ações que você abre mão de fortalezas suas, entendeu? É aí que você vai trabalhar. Então, por exemplo, no meu específico, quando eu falo que o meu objetivo, então, é a criação de um curso, né? Onde eu abro mão da minha familiaridade, que é ficar só no campo da arte, para inserir as questões, né, de autoconhecimento, né? Para criar um método assim, que tipo, eu não conheço. Não sei se alguém já criou, mas eu não conheço, né? Onde você mistura os recursos visuais para conseguir alcançar, para conseguir fazer essa trajetória de autoconhecimento, né? Então, o que é que me atrasa nesse processo? No meu caso, é dinheiro. Eu pus uma moedinha aqui. Isso aqui me atrasa. Por quê? Porque a gente tem que viver a vida, né? A gente tem que pagar as contas, não tem? Então, muitas vezes, você acaba correndo atrás de dinheiro e deixando de lado a sua jornada para conseguir conquistar outras coisas. Então, no caso, gente, desse objetivo específico, não existe regra. Vamos relembrar, não existe regra. Cada pessoa vai encontrar suas próprias simbologias, seus próprios desafios e o que atrapalha e o que ajuda, né? E daí eu quero que você me responda, então, no seu caso, Débora, né? Quando você se fala de autoestima, de você fazer essa jornada de autoconhecimento, o que alimenta para você e o que trava, né? O que é? Eu me conectei mais com o que trava, né? Que foi dar prioridade para tudo menos para o que eu queria. Então, muitos anos da minha vida eu priorizei uma série de outras coisas e eu ficava sempre lá no fim da lista de prioridades, né? Me veio à cabeça uma escada rolante. Anota, né? Para quem chegou agora, por que anota? Porque a primeira imagem que vem à cabeça. Gente, esse processo que eu estou tentando mostrar para vocês, né, que é esse método que eu desenvolvi, é o seguinte: tira teu conhecimento da frente, esquece teu lado racional, não pensa, assim, deixa a tua intuição falar mais alto, ouve a tua intuição, ouve as mensagens do teu inconsciente, né? Então a gente está aqui conversando, né? E pá, ela vai lá e recebe uma imagem. Essa imagem, ela representa muito. Tá? Então, é isso. Coloca a escada rolante aí. E tá anotada. Depois, não é que você precisa encontrar uma escada rolante. Porque você vai continuar trabalhando essa imagem mental.
Então, depois você vai achar alguma coisa que se relaciona a ela, ou até a própria escada rolante, não tem problema. Mas às vezes não precisa ser necessariamente a escada rolante. Pode ser só alguma coisa que se relaciona, e às vezes a própria cor já faz a própria cor da imagem mental que ela teve já faz essa relação, tá bom? Alguma dúvida? Tá. Agora, o que alimenta, eu não conectei. Não tem problema, não tem problema. Sabe por quê? Porque eu acho que ainda não está claro. E vai com calma. E você vai deixar o espaço lá, o que alimenta. Você vai deixar esse espaço para você preencher depois, né? Depois que eu falar com a Débora, eu vou mostrar o esquema que eu crio aqui da montagem, tá bom, gente? Porque daí dá para entender como que você cria esse mapa completo, tá bom? O próximo são os pássaros. Os pássaros, eles dizem respeito ao estado espiritual, né? São os mensageiros do céu e da terra, o que liga o céu e a terra, né? E esses pássaros, então, eles dizem respeito a como você se sente, então, nessa jornada. Como que é para você essa jornada? Né? Como que tá batendo em você, entendeu? Você separou alguma coisa? Eu tinha entendido, né, que como que eu tô nessa jornada, assim, num limite do breaking point, sabe? É um estalo que está faltando para que essa transformação ocorra. Mas eu lembro que, enquanto pássaros, eu peguei um cisne e o sentimento de deixar de ser o patinho feio, sabe? Mas não sei se essa imagem me ajudou nessa ideia. Olha, quando a gente não tem certeza do que a Entendeu? imagem representa você, é melhor não separar a imagem. Sabe, se aquilo não bateu, você fala assim, acha que não é isso, confia nisso. Se você acha que não é, não é, tá? Então, confia nisso. Eu acho que me parece que o cisne, o patinho feio, traz para você mais a concepção da dor que te motiva a isso, do que teu estado emocional para a jornada. Entendeu? Então, eu vou te mostrar aqui qual que eu separei, se eu não perdi aqui, tá aqui, ó. Eu separei uma tartaruga, tá? Porque no meu objetivo principal aqui, no meu objetivo de construção do curso, o meu estado aqui é de paciência, devagar e sempre, e persistência, sabe? Vai e não para. Vai e não para que você chega lá. Um dia você chega lá. Então, ela representa o meu estado nesse momento em relação ao meu objetivo. E eu acho que você tem que buscar isso, assim, como que você está aflita, você está nervosa para conseguir isso, você está com pressa, entendeu? Como que você está? Tá. Quer falar? Veio a imagem de um relógio, tá? E aí eu vou ficar com essa imagem. Ótimo. Então escreve. Depois eu vou. Escrever a imagem que veio e qual que é o conceito, né? Qual que é a simbologia que você vai trabalhar em cima, tá bom? Sim, a gente estava falando dos pássaros e a minha imagem foi para o relógio. Tá ótimo. Tem a ver com o tempo, né? Não sei se tá pegando alguma coisa da idade em relação a isso. Tá pegando uma coisa assim, já fiz tempo demais, eu já deixei de cuidar de mim tempo demais, né? Você está correndo quanto tempo, então é aí que você vai trabalhar um pouco, né, a sua reflexão, tá bom? Daí o próximo... E também assim, hora muito rápido, hora muito lento. A tartaruga foi muito boa a sacada sua, mas é essa coisa assim, umas horas eu disparo e as outras eu travo. Mas tem a ver com esse tempo que tem que ser respeitado. Mas assim, bem-vindo ao clube, né? Quem não, né? Quem é que vai numa... Quem que cria... Quem que começa uma jornada e segue de forma linear? Ninguém.
Não existe jornada linear, não existe, né? Então, é uma coisa legal para a gente aí, até a gente olhar as expectativas da gente, né? Alinhar as expectativas, né? Então, a próxima do estado de iniciação que a gente vai falar é a floresta assustadora, né? Por que é assustadora? Porque no conto de João e Maria, a floresta ela tem essa característica assustadora, né? Eles estão num mundo desconhecido ali, né? E então, se você está numa história de uma floresta encantada, ela vai ter um outro significado. Mas nesse aqui a gente está falando de floresta assustadora, né? E aqui quando a gente está falando do o medo, né? O medo que está lá no inconsciente da gente. Às vezes nem tanto no inconsciente, mas é aquele medo, é aquela tipo fantasminha que está te assombrando, né? Então, assim, por exemplo, no meu caso do curso, a minha floresta, eu coloquei uma ampulheta. Assim, olha o que eu descobri, tá? E assim, gente, o que eu falo para vocês aqui são coisas que eu aplico na minha vida, tá? Não é blá blá blá, assim, de tipo, criei um negócio que eu vou vender esse negócio que eu criei. Não é isso, são coisas que eu faço comigo, né? Então, olha só, que incoerência da minha parte. Essas suas escolhas. Não, e eu fiz uma. Essas suas escolhas estão montando isso que você está vivendo, né? Exatamente. Mas eu descobri aqui um ponto falho nessa minha trajetória. Eu descobri aqui, ó, que eu na teoria eu falo que eu vou devagar e sempre, né? Mas quando eu falei de medo, quando eu entrei na floresta assustadora, eu tô correndo contra o tempo. Então eu tô falando uma coisa e tô sentindo outra. Meu racional e o meu emocional, eles estão brigando. Então, por isso que é lupa da consciência. Eu enxergo isso. E a partir do momento que eu enxergo, daí eu posso trabalhar isso. Daí eu posso trazer isso para a consciência e falar, bom, como que eu vou respeitar isso aqui, que é o meu ideal? Né? Tá? E vamos lá, então. O próximo, então, que a gente falou... não, a floresta, você separou alguma coisa? Você separou a floresta? Não? Não. Então vamos falar da trilha de seita. Gente, a trilha de seita no conto João e Maria, lembra que eu falei que a trilha das pedras lá atrás era como um cordão umbilical que ligava as crianças à casa dos pais? Né? Na hora que eles estavam lá na floresta, eles voltavam pelo caminho que eles criaram, como se fosse puxando uma corda. Né? A trilha de seita é o contrário, é o início da independência. É quando você não tem como voltar atrás. É explodir a ponte. Explodiu, você não tem como voltar para aquele caminho. Né? Então, a trilha de seita, ela diz respeito a isso. Qual é o passo de independência? Quando é que você dá o teu primeiro passo para que essa jornada não tenha volta? Entendeu? Em que momento que você se comprometeu com esse não ter volta da sua jornada? Tá? Você chegou a escolher alguma coisa? Não. Eu escolhi aqui um viajante. Ó. Porque o viajante, para mim, é o seguinte, ele deu o primeiro passo, né? Ele deu o primeiro passo, ele está de costas para o passado e está indo. Então, para mim, esse aqui é isso. Ó. Na hora que eu dei o primeiro passo, eu falei, agora já foi. Agora eu não tenho como voltar. Então, esse aqui completa o estado de iniciação, que é aquele período que as crianças saem da casa dos pais e estão na floresta assustadora, né? E agora João e Maria, até onde que eles vão? Eles vão para a casa da bruxa, não é? E lá na casa da bruxa, isso é o que eu chamo de estado de aprendizagem, né? Então eles têm todos os medos, todas as inseguranças, todos os desejos, né? Então o desejo de matar fome, eles estão com medo de não conseguir, eles cedem às tentações, né? Os doces são as tentações, eles enfrentam a bruxa, que é a personificação do próprio medo que eles têm, né? Então, o que acontece na casa da bruxa já é o estado de aprendizagem, é quando você não está resolvido, você não acabou de nada, você está aprendendo e superando para conseguir se transformar, né? Então, no estado de aprendizagem, eu separei o fogo. E o fogo, ele também, assim como a floresta, ele pode ter mais de um sentido, né? E ele pode ter um sentido tanto de luz de conhecimento, que é muito usado também, mas também ele pode ser uma ação purificadora, né? E também iluminadora.
tá? E daí, o primeiro aqui que eu separei foi essa iluminadora, né? Então, no processo de aprendizagem do meu novo curso, o que significa isso? Significa eu criando um método, né? Significa eu... isso, quando você expande, porque a luz faz isso, né? Você pode pegar uma caverna escura, você acende uma chama de um fósforo, você quebra a escuridão. Então, é isso, quando você começa a criar, o negócio vai, e ele começa a se expandir, né? E daí, o que eu peguei aqui? Deixa eu ver, ó. Eu peguei, aqui a imagem de uma mão, a mão, né? Segurando um brotinho de planta, né? Então, é aqui onde está nascendo o meu projeto, né? Você separou alguma coisa? Não, mas eu encontro na imagem inicial, pelas cores, essa coisa a partir do fogo existe a condição do expandir, do crescer. Tá. Mas é legal você conseguir encontrar uma outra imagem que você coloque nesse lugar. Tá. Porque se trata de uma trajetória, né? Então, você tem o teu desafio, que depois eu vou mostrar o esquema aqui, você tem o teu desafio central e você tem toda a trajetória em volta, né? Tá bom? E a bruxa? Isso. A bruxa são os monstros, né, gente? São os monstros a gente. Os monstros que a gente alimenta, né? Então, eu coloquei o meu monstro aqui na criação desse projeto, qual que é? Eu virar aqui, ó, um entretenimento digital. Trabalho tanto, estudo tanto, e vou virar alguém para fazer piada na internet. Não quero. Não quero, não. Meu trabalho é sério, né? Então, o meu medo é isso aqui. Isso aqui me aterroriza. Eu ser vista dessa maneira, né? Então, esse aqui é o medo que eu enfrento no meu projeto. E você? Qual que é o medo que você enfrenta para a autoconfiança? Sabe aquele medo interno? Qual que é o teu maior medo? Eu não conseguir, eu voltar atrás, entendeu? Então, você vai ter que dar uma localizada nisso. Você está escrevendo tudo, né? Tá. Daí a casa da bruxa, gente. A casa da bruxa, quando a gente fala... Cheia de distração. Oi? Cheia de distração. Cheia de distração. Mas a casa da bruxa em si, que a gente falou no Conto de Maria, a casa, ela é um templo, né? A casa dos pais é o templo familiar. A floresta é um templo também, mas é um templo mais desconhecido. A casa da bruxa, ele é o desconhecido assustador, né? Quer dizer, é o desconhecido onde, não só assustador, mas como você mesma falou, é isso mesmo. Onde você cede às tentações, né? E aqui, então, esse mistério, né? Essa coisa que a gente desconhece, o que eu vou encontrar no caminho desse meu projeto? Entendeu? O que vai ter no meio desse projeto que eu não conheço? É inevitável. Qualquer pessoa, eu, você, qualquer pessoa que tenha um objetivo, em algum momento vai encontrar o inevitável, que é o desconhecido, né? Então, aqui eu peguei uma máscara para representar isso, né? Porque é algo que você não vê o que está por trás, né? Eu não tenho como saber ainda. Né? Ainda tá escondido para mim. Você separou alguma coisa? Também não, tá? Daí a gente tem também os doces. Olha só, os doces são a representação da distração. A distração, quando eu falo, gente, assim, é tudo que não serve. Peraí, deixa eu só... Meu medo é fracassar e ter que voltar para a cidadezinha da minha família. Que imagem eu poderia utilizar? Quem está falando aqui? Quem é? A Ju, né? Ju, eu nunca vou te falar a imagem. Nunca vou fazer isso. Sabe por quê? Porque cada um cria as suas próprias imagens. A imagem que faz sentido para mim pode não fazer sentido para você. E se essa imagem ela não está clara para você nesse momento, deixa que ela vai ficar. Conforme você vai mexendo com esse assunto, que você vai criando, uma hora vem, tá? Ela pode não chegar na hora. Pode chegar daqui uma semana, daqui um mês. Não tem problema. Entendeu? Mas a imagem é sua. Eu falar para você o que essa imagem representa,
Não é, porque assim, gente, quando eu falo do conto João e Maria, eu fui lá e eu estudei os símbolos, como eu falei. Esses símbolos que existem no universo, no inconsciente coletivo. Eu estudei esses símbolos que foram estudados por outros estudiosos, né? Que foram buscar referências em vários povos, em várias histórias, tá? Então, isso é uma simbologia. A simbologia pessoal, ela é a mais importante que existe. É a sua própria mitologia. E ela é única e ela é intransferível. E não sou eu, nem ninguém, nem o maior expert do mundo que vai te dar uma imagem que vai representar você. Você vai ter que encontrar isso dentro de você. Por isso que é autoconhecimento, né? Por isso que é autoconhecimento. É porque você vai fazer essa investigação profunda em você, tá bom? E, oi, Cristina, quanto tempo, querida? Então, vamos lá. A próxima, eu me distraí aqui, me perdi. As distrações, né? Então, quando a gente fala das distrações, a gente está falando daquelas rebarbas, sabe? Daquelas coisas que a gente... que a gente se distrai, que a gente se preocupa à toa, que não é o mais importante no momento. Então, assim, no seu caso, quando você fala de autoconfiança, de autoestima, o que te desvia desse caminho? Não precisa responder se você não quiser, tá? Mas assim, o que te Entendi. desvia? Por que te desvia? Onde que está essa distração? Né? Então, eu tenho dificuldade de fazer essas perguntas. Então, esse trabalho fica interessante por causa disso. Eu aprendi a obedecer, mas não questionar. Se você não questiona, você não tem resposta. Então, só com essas perguntas, eu acesso. Mas olha que interessante que você falou, Adônia. O quê? A gente acabou de falar, né? A gente está falando das distrações, né? E você me fala assim, eu só obedeço, eu não questiono. Então, eu não sei fazer pergunta, mas você já deu a resposta. Né? Você Já? Você acabou de falar, eu obedeço. Está no momento de eu cortar esse ciclo. Né? Está no momento de parar de obedecer. De eu obedecer a mim mesma. De você criar um espaço de escuta, mas escuta pessoal. E a gente hoje em dia fala muito de escuta, né? De escutar o outro, de entender o outro. Você não consegue entender ninguém se você não entende você mesmo. Não tem como você, sabe? Não tem como você ser autêntico se você não sabe quem você é. Como que você vai conseguir isso? Através de autoconhecimento. Então, a única maneira de você ser uma pessoa completa é através do autoconhecimento, né? Quer dizer, gente, assim, completa mais ou menos, né? Que eu vou combinar. Isso aí é uma jornada para a vida inteira. E a gente, no final da vida, ainda não se conhece. É um trabalho constante, né? Olha lá. Interessante. Só se encontra a resposta se primeiro a gente se pergunta. É isso mesmo. A gente fica nesse ciclo do obedecer. Um ciclo o que é esse obedecer? É a gente criar aquele modo de viver na zona de conforto. É assim que as coisas acontecem, é assim que eu vivo, é assim que eu vou continuar vivendo. Né? Até que você tem uma dor tão grande interna que você fala assim, não dá mais, eu tenho que mudar isso. E daí você cria um projeto. E é nesse momento que você está começando a mudar isso. Né? E é isso aí. Legal. E só essa troca veio uma imagem para esse desobedeça. Um crucifixo. Já está anotado aqui. Legal, legal. É legal porque estão surgindo várias imagens enquanto a gente conversa, né? Muito legal. Daí a próxima, então, a gente vai... não, eu não acabei de falar. Daí as distrações. No meu caso, no meu projeto pessoal de criação aqui, qual que é? É a beleza. Daí eu peguei uma borboletinha aqui, que eu sei que você não gosta de borboleta, que a gente já conversou. Mas para mim, borboleta aqui é uma... assim, eu acho linda, né? Então ela representa para mim o valor estético. E esse curso, ele não tem a preocupação estética. Você pode até fazer uma coisa bonita se você quiser, mas não existe a preocupação estética no autoconhecimento. Você quer se conhecer, não é ficar no espelho, né? Deixa eu só acompanhar aqui, ó. O conhecimento exige a dúvida, o questionamento. O autoconhecimento também. O ponto de partida é sempre a curiosidade, sempre. Obedecer me remete à ideia de seguir padrões que não são nossos. Exatamente. Isso aí. E remete para mim também a ideia de opressão, né? Lá daquele, né, do lenhador que fere, né?
Então, a gente... Daí é a hora, talvez, você colocou alguma coisa no lenhador ou não? Você ia procurar depois, né? É, Aí, então, assim, é o momento, talvez, de você pensar, será que é aquele lenhador que eu estou obedecendo? Tá? Quando você... Então, assim, vai montando essa arapuca aí, né? Que depois, com o tempo, você vai ir achando resposta, tá bom? Próximo. obrigada. Não me perco aqui, peraí. João alimentado para engordar, né? Então, o João ele é alimentado por Maria. O que, que é? É o ânimos que está sendo fortalecido, né? Ele estava fraquinho. Maria alimenta ele, então fortalece ele. O que, que é o ânimos? O ânimos é o que diz respeito ao nosso, quer dizer, no caso das mulheres, né, ao nosso inconsciente masculino, né, o masculino da nossa personalidade, a parte mais racional, mais de ação, mais de execução, não é isso? Então, quando a gente está falando de ânimos aqui, eu coloquei no meu projeto o planejamento, é aquela parte mais racional, né? Então, quando eu alimento o meu ânimo, eu tiro toda essa emoção aqui que vocês estão vendo na hora de criar um produto e falo, não, pera um pouquinho. Mas como que eu faço isso? Como que eu planejo isso? Como que isso vai funcionar? Né? É aquela parte mais que você cria os alicerces, né? Que você cria a estrutura, tá? Então, aqui, eu separei duas imagens, ainda não sei qual que eu vou usar. Aliás, acho que eu perdi uma. Ah, não perdi, não. É essa aqui, ó. Eu separei uma tabelinha, né? É um quadriculadinho aqui, tipo agenda, que é isso, é o planejamento, né? E daí vamos pensar um pouco, né? Quando você fala da sua autoestima, quando você fala do seu autocuidado, né? Qual que é essa força mais masculina que você precisa alimentar, que você está alimentando? Ele está sendo alimentado ou não, né? É preciso ser alimentado? Eu acho que é justamente a que eu tenho que, não vou dizer matar, né, mas enfraquecer, porque essa coisa do ânimo foi o que eu trouxe até agora, é da onde eu sobrevivi até agora. Ação, razão, né? E entrar nessa linha do subjetivo, da emoção, da lua, dos símbolos, é o que está travado. Então, mas daí eu vou te falar uma coisa. Me permita discordar um pouco, tá? Porque quando você fala em ação, em execução, na objetividade que você precisa, inclusive para você vai precisar dela, inclusive para conseguir executar o seu plano, entende? Entende? Então, talvez essa não é uma luta de forças. Quando você consegue equilibrar o ânimo e o ânima, você está mais perto de ser uma pessoa mais completa, que consegue realizar as coisas sem sacrificar tanto alguma coisa tua. Eu ouvi hoje uma frase muito bonita da professora Lucilena Galvão, eu adoro ela, assisto muita coisa com ela, né? E ela fala do coração, né? Ela fala assim, o coração, ele é a essência, ele vive dentro, assim, ele é o meio de tudo. A gente está acostumado a criar uma imagem mental de coração relacionada a romance, a amor, né? Mas ele se trata de essência, né? Do que a gente tem aqui dentro, né? E quando você fala do coração, para você mostrar que o coração acaba, daí isso agora já sou eu que estou falando, não foi ela, né? Quando você pensa assim no ânimos e no ânima, vamos colocar essa essência, esse desejo, essa coisa mais espiritual que move a gente, como se fosse o ânima, né? O lado mais feminino. E a razão é como que a gente sobrevive nesse mundo, né? Com essa objetividade toda que a gente precisa, que a gente precisa ganhar dinheiro, que precisa trabalhar, que precisa bater ponto, né? Só que acontece o seguinte, que a razão precisa do coração tanto quanto o coração necessita da razão. A gente não é uma luta entre os dois. Não é quem vai ganhar, entendeu? Sim, então, no processo que você quer buscar um objetivo, você não tem que negar o teu ânimo. Você só tem que canalizar a força dele
para que ele consiga te ajudar a você conquistar o seu objetivo. Entendeu? Então, a Moa que falou, né? Não é matar, mas integrá-lo e fazer ele trabalhar a seu favor. É essa a ideia. É fortalecer a ânima, né? O feminino. Porque essa parte do ânimos eu entendo. Eu acho todas as respostas. O próximo, inclusive, é a Maria acendendo fogo, né? Porque quando a gente falou do lenhador, quando o lenhador acende a fogueira, a gente relacionou ele ao elemento simbólico de iniciação, né? De quando ele oferece a luz para ele. E o mentor. Né? Que é o mentor. E daí, de repente, quem acende o fogo é ela. Né? Quem acende o fogo do forno, né? Quando a bruxa pede, é ela. Então, quem que está acendendo agora? Quem que está com a chama desse conhecimento depois de ter passado por todo, né? Por tudo que aconteceu? Então, nesse caso, daí sim, é como alimentar a ânima, né? Como alimentar o seu lado mais intuitivo, o seu lado mais reflexivo, né? E daí aqui eu coloquei o autocuidado para mim, no meu caso, né? Porque, para mim, o autocuidado, e eu peguei essa imagem aqui dos chakras, né? De todos os chakras. Ah, que lindo! Que além de ser todo colorido, que eu acho que para mim traz já uma sensação forte, né? Porque eu sou da cor também, assim como você. E daí, tanto por isso, quanto pelo sentido assim, de alinhamento, né? De você estar alinhado com as suas necessidades e com os seus desejos, né? Então, quando você fala de autoconhecimento, o que é o autocuidado? O que é o autocuidado? Não é só limpar a pele, não é só, sabe? Você estar né? É estar bem consigo, é você estar em equilíbrio, né? É você principalmente, eu acho que você ser coerente com os seus próprios desejos, né? Então, isso para mim é dessa forma que eu alimento o meu ânimo. E aqui no meu trabalho, no curso novo, isso é muito importante. Por quê? Porque tem tudo de mim aqui, né? A gente está buscando esse lado mais reflexivo, né? Então, eu aplico nisso. Você separou alguma coisa? Não. Eu acho que eu não fui, né, nesse caminho todo. Deixa eu só deixar uma anotação entre parênteses. A tua palheta de cores tá toda tom sur tom, vamos dizer. Não sei se é casualidade ou o olhar bateu nisso. E os chakras aí incendiaram, né? Eles não têm assim uma divisão, né? É isso que você está falando, né? As cores vão se mesclando, né? É isso aí. Não, de todas as suas imagens, se você for ver, você tem um monocromático aí. E essa daí saiu exponencial. Guarda isso aí, em algum momento vai fazer sentido. Verdade. Não, bom, daí na hora que eu montar aqui a gente fala disso aí também. E daí, então, acabamos o estado de aprendizagem e vamos para o estado de transformação. Qual que é o estado de transformação? É onde você pega todo o conhecimento que você adquiriu nesses processos todos, né? E você transforma. Eu não estou falando de resultado, hein, gente? Aqui é muito fácil as pessoas confundirem transformação com resultado. Tipo assim, sucesso, agora eu sou a pessoa mais autoconfiante do mundo. Não é isso. O que transformou dentro de você, os mecanismos que foram transformados, tá bom? E daí quais foram as simbologias que a gente trouxe? A bruxa que queima no forno, né? Então, no conto de João e Maria, quando queima a bruxa no forno, pelo menos para mim, o elemento que se refere à ação purificadora. Lembra que eu falei que o fogo é purificação, né? É uma força. Eu não peguei imagem. Entendi, querida. Qual a sua? Eu não entendi o que você falou.
Eu digo, a purificação eu entendi, faz sentido. Eu não peguei essa imagem e queria ver a sua. Tá. Da minha força purificadora, que a ação purificadora, eu não sei se dá para ver na imagem, mas isso daqui é um perfil de uma mulher, né? E dentro dela é uma floresta encantada, né? É uma floresta luminosa, né? Dentro dela floresce. Né? Então, para mim, isso é muito significativo, assim, né? É porque quando você chega nesse ponto, você superou tantos medos, superou tantas expectativas, e daí você vê esse resultado dentro de você, né? O outro também, que qualquer, os dois juntos buscam os tesouros, né, na casa da bruxa, depois que ela morre. O que isso representa? Qual é o elemento simbólico disso? É a união do ânima e do ânimo. É o equilíbrio que a gente estava falando lá na fase de aprendizagem, né? Então, quando você tem os dois trabalhando juntos, né? Você tem mais equilíbrio, você tem mais força, quer dizer, que você está conseguindo, né? Então, para mim, aqui eu peguei essa imagem que é meio cérebro e meio coração, né? Representando Que legal! o ânima, que é o coração, aqui representado pelo coração, e o ânimo aqui representado pelo cérebro, que é mais razão, tá bom? Você separou mais alguma coisa? Não. Mas veio a imagem mais batida de todas, que é o Libra, né? A balancinha lá. Não, mas tudo bem. Com isso, aí eu faço a minha pesquisa. Problema, entendeu? Daí a gente vai para o próximo. Qual que é o próximo? O cisne. O cisne, nessa história, ele é o ser que leva o João e Maria da floresta para a casa antiga, né? É como se fosse uma ascensão espiritual. É como se eles estivessem atravessando o obscuro do inconsciente para a consciência novamente, né? Então, eu separei aqui uma flechinha, um arco e flecha, porque eu pensei em algo, eu pensei no objetivo. Para mim, isso é um objetivo, né? Para mim, é alcançar isso, alcançar Isso me lembrou muito movimento também, né? Porque eles saem da casa dos pais, daí acontece toda a trajetória e voltam para a casa dos pais. E daí, quando eles voltam, outras jornadas vão acontecer, né? Então, para mim, isso traz muito a ideia de objetivo e eu trouxe, então, esse aqui em flecha aqui para representar isso, tá? E depois a gente tem o lago, que separa a consciência da ignorância, né? Que é o que eu falei, o lago é a divisão entre a floresta e a casa, então e o lago também, vou repetir, quem não assistiu a live de João e Maria, interpretação simbólica, assiste primeiro, para entender quais foram os elementos que foram trabalhados lá, que se eu for me aprofundar em cada um, não acaba nunca essa live de hoje, né? Então, eu gostaria que vocês dessem uma olhada lá. E daí aqui eu coloquei, cadê? Eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei do lago, né? O lago, o cisne, a transformação. Eu trouxe um cachorrinho. Eu trouxe um cachorrinho porque eu acho assim que o que me separa de eu voltar para o meu ponto zero quando eu começo a buscar esse objetivo, né? Do ponto onde eu consigo avançar. É isso que eu vejo. O inconsciente, para mim, é aquele estado primário lá, aquele que estava lá no começo da minha jornada, né? Que aqui, no sentido do lago, é quase a ignorância, né? É a consciência e a ignorância, não é nem o inconsciente que manda mensagem, é a ignorância, aquela coisa desconhecida, né? Então, para mim, o que separa essa ignorância lá do começo do caminho da minha consciência, dessa trajetória para alcançar a consciência? Para mim é a humildade de estar sempre aprendendo, sabe? E daí me veio, é o que eu falo, imagem mental é uma coisa que tem que fazer sentido só para você. Mas quando eu pensei nisso, eu pensei no meu cachorrinho dando rabo toda hora, né? Que tá sempre disposto, né? Tá sempre com essa motivação de tá tudo certo e vamos, né? Então eu acho que ele, para mim, ele representou essa humildade e eu trouxe ele, né? Porque para me separar dessa ignorância, né? E daí os tesouros, que
para que vale toda essa jornada? Os tesouros que a gente acolhe, né? Esses tesouros que foram pegos na casa da bruxa, com João e Maria. Né? Então, quais foram esses tesouros para mim? Como eu falo, não é resultado. Porque eu alcançar um objetivo de criar o curso é uma coisa. Esse curso dar certo é outra. Concorda comigo? São coisas diferentes. Né? Então, um dos medos que eu tinha, o que era? Lembra que eu falei aqui? Eu já misturei todas as imagens aqui. Lembra que eu falei que eu tinha medo de virar uma piada? Eu tinha medo de virar um entretenimento digital? Né? E daí, o que eu consigo quando esse processo é bem fundamentado? Eu consigo passar a minha voz, eu consigo que a minha voz seja levada. Não significa que vão querer acolher ela, mas significa que eu consegui passar a minha mensagem. Né? Então, essa é um dos tesouros, né, que eu vejo. O outro é a direção, né? Então, tem uma plaquinha com várias setas, né? Mais uma vez, que para mim tem essa ideia cíclica, né? Que a gente aprende e recomeça o aprendizado sempre, né? Mas, assim, você sabe onde você está indo, você tem um mapa, né? Então, isso para mim também é muito importante. E eu trouxe também essas algemas aqui, ó. Uma algema que está aberta de um lado e fechada do outro, né? Que, embora seja um tesouro, eu não acredito que ninguém se transforme completamente, nunca. Sempre existe alguma coisa para ser trabalhada, né? Então, é como se eu estivesse livre de alguns medos, mas presa em outros, que eu vou continuar trabalhando, e é por isso que a jornada é cíclica, né? E eu tô achando que essa live demorou demais, e eu vou fazer na semana que vem, parte 3. Eu vou fazer a parte 3. Porque, gente, é isso agora que eu vou começar a montar o esquema, né? E que eu vou criar o esquema no inventário emocional aqui, né? Então, mas não sei, o que vocês acham? Vocês querem que faça pelo menos Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Gente, Débora, querida, você tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que você queira me falar? Tem alguma coisa que deu algum... Quero. Me fala. Não, adorei, assim, eu precisava de mais exercício, né, para entender que eu estou bem crua, mas a primeira imagem que me chamou a atenção quando eu comecei a me preparar para esse exercício foi essa. Uhum. E eu não vou dizer agora, mas ela faz todo sentido. Por que termina aqui, vamos dizer aqui, esse processo, tá? Fez muito sentido. É aquelas coisas assim, o inconsciente falou, pega, eu não sabia o que eu ia usar, por que eu ia usar, e ela tá muito óbvia com os signos do João e Maria. Mas para mim faz um baita de um sentido. Que bom, que bom. E daí isso é só o começo, hein? Lembrando, isso não é trabalho feito, né? Isso é só um mapa que você vai criar. Inclusive, depois, você sabe, faz ele com calma, me manda, quero olhar o resultado. Se tiver dúvida, fala comigo. A dúvida só agora A dúvida só agora, na hora de montar isso, ele tem que ter essa sequência de símbolos, como se a gente fez essa roda, ou ele vai surgir pelo artístico da coisa? Eu vou fazer o seguinte, querida, eu vou fazer essa live mais comprida mesmo, e eu vou fazer a montagem do esquema, mas a colagem eu vou fazer na semana que vem. Tá? Beleza. A colagem eu faço na semana que vem, porque a colagem não é onde eu faço o esquema. A colagem eu faço no inventário. Aqui é para a gente visualizar e entender, assim, compreender esse mapa, né? E é isso, a gente está criando um mapa, tá bom? Então eu vou mostrar isso agora. Eu vou pedir para você sair. Queria te agradecer muito, querida, muito por você ter aceitado, ter vindo aqui. Obrigada mesmo, acho que é uma grande oportunidade. Nossa, foi muito legal. Como é que faz, né?
porque às vezes quando a gente fala de símbolo, de imagem simbólica, é tudo tão nebuloso, é uma coisa assim meio, sabe, tão, sei lá, para a cabeça, às vezes, né? Então, quando a gente pega e coloca na prática, eu acho que fica mais fácil de entender, tá bom? Eu vou mostrar Muito obrigada. e daí na semana que vem eu faço a colagem. Muito obrigada, querida. Obrigada mesmo, tá bom? Gente, primeira coisa, no centro vocês vão colocar qual que é o objeto de desejo, né? Qual que é o desafio qual que é o desafio pessoal de vocês, tá bom? Coloca no centro. Aqui do lado esquerdo, a gente vai colocar o que se refere ao nosso estado de partida, né? Então aqui, como vocês, não sei se vocês vão lembrar de tudo que eu falei, né? Mas aqui eu trouxe a estátua, falando da minha familiaridade com o meu trabalho, que é no campo da arte. Eu trouxe o elemento simbólico do lenhador, essa moça, né? O lenhador é o que fere, para mim, é insegurança, né? E a insegurança, então, no formato dessa mulher que está segurando uma luva, assim, que para mim é como se ela estivesse jogando a toalha. Eu trouxe as pedras preciosas. As pedras preciosas são o quê? É o que me nutre a criar esse projeto. Então, o que me nutre a criar esse projeto é o autoconhecimento, né? O meu amor, o meu interesse pelos símbolos e pelo autoconhecimento. E daí a gente tem a trilha de pedras, né? A trilha de pedras, ela é o cordão umbilical, é aquela coisa que me puxa, que não deixa eu ir para frente, que eu acabo me segurando na zona de conforto. Então, eu sinto isso assim como alguém que está presa, né? Então, eu coloquei essa cúpula porque tem uma coisa presa lá dentro, tá? Esse aqui, então, é o meu quadro, é o meu estado de partida, é daqui que eu parto, né? E daí, agora eu vou para o meu estado de iniciação. O estado de iniciação, ele vai aqui embaixo, tá bom? No estado de iniciação, eu coloquei o lenhador que acende a fogueira. O lenhador que acende a fogueira, o que ele é? Ele é o mentor, é o que não precisa ser uma pessoa, tá? É o que leva você a começar efetivamente isso. O que me levou efetivamente foi a minha visão do mundo, né? Então, na minha visão, como que eu posso transmitir o meu conhecimento adquirido, transmitir isso para as pessoas? Como que eu posso ser uma agente transformadora? Como que eu posso ajudar as pessoas e me realizar ao mesmo tempo? Então, essa é a minha visão do mundo, que é uma visão de alguém que acredita que o mundo precisa ter que as pessoas precisam se conhecer mais, que as pessoas precisam se realizar mais, terem uma vida mais fluida, mais alegre, mais realizada, né? Então, essa minha visão, ela comanda esse meu objetivo aqui, tá bom? Daí o outro também é o pão que alimenta a alma, né? Para mim, o pão que alimenta a alma é o conhecimento, né? Então, para mim, e alimenta literalmente, né? Porque sem conhecimento, sem estudo, sem correr atrás, eu não conseguiria criar esse curso, né? Então, eu trago aqui uma página de dicionário, aqui um pedacinho, para simbolizar esse conhecimento, esse estudo que alimenta a criação desse projeto, tá bom? Depois tem as migalhas, quer dizer, como que eu desperdiço esse alimento, gente? Que a gente faz isso o tempo todo, né? Como que eu desperdiço isso? Muitas vezes eu desperdiço isso no momento onde o dinheiro conta mais. Às vezes eu preciso correr atrás de dinheiro e tem que deixar os meus planos de lado, né? É aquela balança da vida, você tem que fazer isso, né? Então, aqui, para mim, a moedinha, ela representa isso. É a sobrevivência, tá? E aqui eu coloquei como dinheiro, porque a sobrevivência ela não está atrelada só a dinheiro, né? Por isso que eu falei de dinheiro e não de sobrevivência. E daí o próximo, para mim, é o estado espiritual, que são os pássaros da história, né? Cadê meu estado espiritual, gente? Ah, tá aqui. O estado espiritual, para mim, é representado por essa tartaruga, né? Por quê? Porque eu entendo que esse é um projeto onde eu vou fazer devagar e sempre, vou levando, que eu preciso ter essa paciência e persistência, né? Para criar. Depois a gente vai falar sobre a floresta assustadora, né? O que é a floresta assustadora? É a que devora, é aquela coisa que você não tem controle, é aquela coisa que invade o teu inconsciente, né?
E para mim, o que invade o inconsciente, quando eu estou trabalhando nisso, o que, que é? É o tempo. Então, aqui eu encontrei uma grande incoerência, né? Porque eu estou aqui falando que eu tenho que ter calma, mas eu também estou lutando contra o tempo, então é muito importante eu trabalhar esse aspecto aqui. E foi um aspecto que surgiu na hora de eu montar esse esquema, porque eu não tinha percebido antes, tá? E depois a gente vai falar sobre a trilha desfeita. A trilha desfeita é quando você corta os vínculos, né? Onde você dá o teu passo de independência, onde você não está mais ligado aqui no cordão umbilical, aqui na maternidade, né? No que nutre, no que concebe, né? E aqui eu coloquei para representar isso um viajante, né? Que é aquele que dá o primeiro passo na estrada, né? Então é quando efetivamente eu começo a criar a criar o curso em si, né? Então tudo isso aqui eu estava, olha só, ponto de partida, desperta em mim, depois eu evoluo aqui e vou identificando as questões e aqui eu realmente começo. E daí no estado de aprendizagem a gente vai colocar aqui do lado direito. Tá bom? O estado de aprendizagem eu coloquei, deixa eu achar aqui, ó. Eu coloquei, o fogo é a ação iluminadora, né? Então eu coloquei como a criação do próprio curso, tá? Então eu coloquei aqui como um símbolo da vida, né? A plantinha nascendo da palma da mão. E o curso é isso, ele nasce da minha mão, né? A mão como símbolo de força que executa, tá? E depois a gente tem a bruxa, né? Quer dizer, quais são os meus monstros, quais são os meus medos, o medo do fracasso, né? E eu trouxe aqui essa imagem simbolizando o medo de virar uma piada, né? O medo de não ser levado a sério, o medo de que, enfim, vocês entenderam. Depois a casa da bruxa. A casa da bruxa, gente, é o desconhecido, né? É aquilo que você não... É aquilo que você vai enfrentar, mas você ainda não sabe, né? Então, o desconhecido, para mim, assim, a máscara, ela me dá a ideia de mistério, né? Então, eu trouxe a máscara para simbolizar isso, tá? Depois, a gente tem as distrações, que são os doces. Quais são as distrações? A minha distração aqui é o valor estético das minhas colagens. Por quê? Porque eu sou muito ligada em estética, gente. Eu trabalhei a vida inteira aqui, ó, a minha familiaridade qual que é? Minha familiaridade é a arte. Então, para mim, quando a coisa não fica bonita, não fica do jeito que eu quero, é sofrido, né? Mas, às vezes, para você se autoconhecer, você precisa abrir mão do que é familiar e tentar coisas novas. Então, para mim, eu acho que esse aqui é uma coisa que eu tenho que trabalhar bastante nesse aspecto aqui, desse projeto, tá, gente? Daí o João é alimentado para engordar, quer dizer, como ele vai, como que o João, ele vai, o ânimo vai se fortalecendo, né? E aqui eu trouxe uma uma folhinha, né, coisas para fazer, né? Então, para mim, assim, o ânimo está mais ligado a essa questão do planejamento do curso, tá bom? Depois, nossa, gente, preciso beber água. Espera só um pouquinho. Tô com medo de estar incomodando vocês, porque eu tô demorando, mas aí semana que vem eu vou colar tudo, gente. Daí vocês vão ver que tem mais uma parte desse exercício, tá bom? Porque ele não acaba aqui, não. Ai, obrigada. Daí vamos lá. Maria acende o fogo. O que é a Maria acendendo fogo? É a representação do fortalecimento do ânima, né? Então, aqui na minha vida pessoal, como que eu me fortaleço? Como que eu fortaleço o meu ânima? Através do autocuidado, que é representado aqui pelos chakras e pelas cores, né? E daí, por último, a gente tem o estado de transformação, que todo o objetivo da gente no final é esse. Como que eu me transformo, né? Como que eu... como que... Porque, desculpa, não é isso, não é como eu me transformo, mas assim, por que a gente tem objetivos? Porque a gente quer transformação, a gente cria desafios na vida da gente, porque a gente quer transformar alguma coisa que está no ponto A e que vai para o ponto B. Né? Então, aqui, para mim, assim, quais foram, então, nesse estado de transformação, o que tem aqui? A bruxa que queima no forno, ela é a representação da ação purificadora do fogo, né? Então, para mim, eu trouxe a imagem desse perfil de mulher,
onde a gente tem uma floresta que não é mais aquela floresta assustadora, né? É uma floresta iluminada, né? Então, quando eu falo de força de ação purificadora, eu penso em cura também, né? Então eu penso de cura emocional também, sabe? Então é superação de medo e tal, né? Das inseguranças e tal. E daí a gente tem assim, os dois que vão buscar juntos os tesouros na casa da bruxa, né? Que significa a união do ânima e do ânimos, né? Então é a força do coração aqui representado pela ânima e pelo cérebro, que é o lado mais racional, representado pelo ânimos, tá? Então eu trouxe essa imagem aqui representando o casamento alquímico, que é o quê? É essa união, é esse equilíbrio entre essas duas forças, tá? Depois disso a gente tem o cisne, e o cisne ele é a representação do conhecimento mas de um nível mais espiritual, desenvolvimento pessoal, não é só conhecimento. O que você fez com esse conhecimento, né? O desenvolvimento pessoal. E para mim esse no final é o objetivo do autoconhecimento, é o objetivo do curso, é o objetivo da minha vida, né? Então eu coloquei aqui um arco e flecha para representar que assim, a flecha me lembra alvo e para representar isso para mim, que assim, que é o meu alvo, é o meu objetivo, né? O meu objetivo é esse. E o lago para mim separa a consciência da ignorância, né? Então aqui eu sou o ser ignorante, que não tem a informação, que não tem a vivência, e eu acumulo conhecimento e aprendizado até chegar aqui. Mas o que separa esse aprendizado todo dessa ignorância? Eu acho que é a humildade. E a minha imagem mental me fez pensar no cachorro, que se eu pensar racionalmente, eu não entendo por que eu escolhi o cachorro, mas, enfim, é a minha imagem mental e, como eu digo, eu obedeço. Se eles mandam, o inconsciente manda mensagem, eu agradeço, tá bom? E daí, fora isso, o que a gente tem? Tem os tesouros que eles encontraram na casa da bruxa, né? Então, quais foram esses tesouros, né? No meu caso, do meu projeto, eu acho que um dos tesouros é encontrar essa direção, né? E essa direção, ela também retorna para o início, como eu falei. Então, isso aqui é cíclico, né, gente? A outra coisa são as algemas, né? Que é uma aberta, a outra fechada, porque a gente... É isso, você aprende uma coisa e você sempre vai ter uma outra coisa para aprender, né? Aqui é o meu coração, né? E aqui... Lembra que eu falei do coração como significado de essência? Para mim, assim, a essência desse curso, né? Eu consegui terminar esse ciclo aqui, para mim, é esse curso florescendo, né? Então, aqui é um coração enraizado e que está nascendo uma árvore dele, né? E também eu trouxe aqui um som que eu nem sei onde que eu vou pôr, que é para representar a minha mensagem sendo levada, né? Então, isso aqui é um esquema que, para que serve isso aqui? E aqui é o meu projetinho, né? Que, como eu falei, é um portal para o conhecimento. E aqui a vela, para mim, representa o autoconhecimento, né? Então, para quem me pergunta, o que é autoconhecimento criativo? É isso, a gente usar recursos visuais para acessar o nosso inconsciente e para a gente estudar a gente mesmo, né? Então, aqui, de novo, aqui é o estado de partida, o estado de iniciação, o estado de aprendizagem, o estado de transformação. Todos eles estão ligados a esse projeto central, todos. E assim, apesar de ter uma linha, né, o que um leva ao outro, às vezes, em um aspecto, você pode já estar transformado, em outro, você está aqui no ponto de partida, tá? A vida da gente não é linear, os projetos não são lineares. E, enfim, semana que vem, eu vou montar para vocês aqui e mostrar a segunda parte desse exercício, tá? Porque daí aqui a gente tem, é aqui que eu vou montar. Aqui eu vou montar o desafio, aqui eu vou montar o estado de partida, tá vendo? Aqui o de iniciação, aqui o de aprendizagem e aqui o de transformação, tá? E daí eu explico para vocês como que vai trabalhando isso no decorrer do tempo. E lembrando que a gente tá... esse aqui é um Junk Journal que da @Dona Flor Papelaria, maravilhosos os junks que eles fazem. Se vocês tiverem interesse, pode falar com ela lá, @Dona Flor Papelaria, fala que eu indiquei. A gente vai sortear um junk
que é maior do que esse, gente. Não é esse. A gente vai sortear um junk, sortear o kit com material do junk. Isso foi financiado pela Dona Flor Papelaria, ela que está oferecendo. E eu vou sortear também uma vaga do curso, tá bom? Como que vai acontecer esse sorteio? Gente, continua acompanhando. Sinto muito, não vai ser hoje, não. A gente vai ter uma semana de lançamento para vocês conhecerem melhor o que foi criado aqui, ó, nesse desafio, tá bom? Gente, muito, muito, muito obrigada. Eu sei que foi uma live super comprida, mas amei, 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 amei. Eu espero que vocês tenham aproveitado. E é isso. Beijo, até mais.